Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, nós temos um encontro marcado. E a qualquer momento do seu dia, em todo o Brasil, você pode ter acesso aos conteúdos do programa Conversa de Bastidores no canal do YouTube da Jovem Pan e pela Panflix. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber Bruniele Lemos, presidente da organização Transbordamos em São José dos Campos. Bruniele, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Olá, muito boa vida a todos, boa vida Fabrício, gratidão pelo convite, é uma honra estar mais uma vez aqui ao seu lado para a gente falar desse assunto tão importante que é a diversidade e inclusão. E eu já começo, Bruniele, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Sobre essa ideia exitosa e acolhedora de criar uma instituição, né, para amparar, né, as mulheres e pessoas transgêneros, né, no geral, aqui em São José dos Campos. Como é que surgiu essa ideia? Sim, na verdade eu sou nascida e criada em São José dos Campos e quando eu fiz a minha transição de gênero, eu não tive na onde buscar esse suporte, na onde obter esse acolhimento, até mesmo informações acerca disso, né? Não sabia nem quais eram meus direitos, né? Então, eu sofri na pele toda essa exclusão social, esse abandono, né? E toda a violência que as pessoas trans enfrentam. Então, eu sou uma pessoa que cresceu aqui em São José dos Campos, estudei nas escolas públicas, então eu senti na pele o que essas pessoas enfrentam dentro dos espaços de educação. Fui uma adolescente da Fundas, da Fundação Ana Augusto de Souza, então também passei o que os LGBTs passam lá, na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, então eu acessei todos os equipamentos. E quando eu me transicionei, eu tive a margem da sociedade como única resposta, não tive esse acolhimento e foi muito cruel tudo que aconteceu, né, no longo da minha trajetória. E aí eu falei, olha, o que não fizeram por mim, eu vou fazer para outras pessoas, né? Trazer esse acolhimento, esse amparo, levar informação, trazer visibilidade. Então, eu entrei como revendedora na Avon em 2016. Em 2018, eu conheço o Instituto Avon, que há mais de 20 anos atua no enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas e no câncer de mama, que lança o prêmio Juntas Transformamos, a qual eu escrevi uma ideia de combate à violência, a Avon Abraça as Trans. A minha ideia foi selecionada, eu venci o prêmio na categoria Ideia para o Fim da Violência e como parte do prêmio eu tive 2 mentoras, uma social, uma jurídica, que me capacitou para que a minha ideia se transformasse em um projeto e fosse implementada aqui em São José. E aí em 2019 foi fundada a Associação Transbordamos. É a primeira e única aqui do Vale do Paraíba voltada exclusivamente para pessoas trans e travestis, né? A gente apoia essas pessoas para que elas sejam protagonistas e dê o seu próximo passo, seja na sua vida pessoal ou na sua carreira profissional. É nesse assunto que eu queria chegar, né? Porque além desse papel do acolhimento inicial, né, de você ter a possibilidade do acesso ao seu direito, né, como cidadão, como cidadã, principalmente nesse momento difícil, onde a pessoa inicia a sua transição, você tem todo um aparato para inseri-la no mercado de trabalho também, né? Minimizando essa violência que, de uma certa forma, é disposta o tempo todo a corpos diferentes, né? Sim, na verdade a gente atua com 7 comissões, que é saúde, educação, cultura, empreendedorismo, autonomia financeira, jurídica, social e comunicação em redes sociais. Todas as comissões têm projetos que são voltados exclusivamente para pessoas trans. Então, a gente, desde a questão da escola, do respeito à identidade, ao nome social, né, do uniforme, né, desse adolescente
ter ali a sua identidade respeitada e até mesmo a isenção dentro do mercado de trabalho através do programa Tem Trans Aqui Organizações, onde a gente tem o selo Tem Trans Aqui e a gente vai nas empresas levar, né, essa capacitação sobre diversidade e inclusão, preparar o mercado de trabalho e abrir uma vaga para pessoas trans e travestis ali, né? Então hoje a gente tem pessoas trans atuando na indústria, na saúde, na cultura, no comércio, e essas pessoas foram as primeiras a adentrarem dentro desse espaço, né? Então foi a primeira pessoa trans a entrar numa fábrica de automóvel aqui. Eu falar sobre isso. Eu tive a oportunidade de implantar a primeira cátedra de diversidade numa universidade privada no Brasil, que foi a Unise Paraná, com os cursos de acessibilidade, diversidade, inclusão, né, comunicação para a diversidade, diversidade cultural, e eu fiquei surpreso, e num dos eventos da Transbordamos, e ver que diversos funcionários da General Motors estavam inscritos no meu curso de pós-graduação de acessibilidade, diversidade e inclusão, justamente para elevar os níveis da empresa para o que deveria ser algo equânime, né? Que é o acesso irrestrito a pessoas de todos os gêneros dentro do mercado de trabalho. Sim, com certeza. Hoje em dia, até mesmo a Bolsa de Valores olha muito para essa questão de diversidade e inclusão. Se eu não me engano, a General Motors tem um curso de eletricista específico para trans aqui em São José dos Campos. Então, a gente, junto com a General Motors, a gente conseguiu fazer a primeira turma de pessoas trans no Senai, com o programa Emprega Mais, e aí essas pessoas fizeram esse curso de eletricista, e todas essas pessoas tiveram oportunidade de passar por um processo seletivo, não só na General Motors, mas em outras indústrias aqui da nossa região. Ô Brunieri, com a sua expertise, né, infelizmente por ter vivido na pele toda essa crueldade, toda essa violência, qual é o maior desafio que as pessoas trans continuam enfrentando nos dias de hoje? Na verdade, o maior desafio das pessoas trans e da comunidade LGBT é as pessoas acharem, né, o achismo, é as pessoas acharem que isso é uma escolha, que isso é uma opção sexual, e não existe opção sexual, ninguém escolhe e ninguém opta passar por tanta violência e exclusão social. Infelizmente, pela 16ª vez consecutiva, o Brasil é o país que mais mata essas pessoas no mundo, e ainda assim a expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos de idade. Então a evasão escolar está muito grande, a inserção no mercado de trabalho, embora que a gente tenha alcançado alguns espaços, mas ainda é pouco. A gente tem 90% das mulheres trans sobrevivendo da prostituição como única escapatória de sobrevivência, né? Então, por mais que a gente tenha dado alguns passos, são passos curtos, né? E eu acho que o pior inimigo da gente é as pessoas imaginarem que isso é uma escolha. E ninguém escolhe passar por tanta violência, né? Eu acho que a gente já tem informação na palma da mão suficiente para poder entender e observar que pessoas trans, ao longo da história da humanidade, sempre existiram. E hoje a ciência traz essa explicação, que essas pessoas nascem com incongruência de gênero. Inclusive a ciência mostra até mesmo o mês da gestação que ocorre a incongruência de gênero, né? Então existe portarias, inclusive o próprio CID mudou, a Organização Mundial da Saúde deu agora, janeiro de 2023, o prazo máximo para todos os países se adequarem ao CID, tirar do CID-10, que falava sobre saúde mental, e colocar no CID-11, que fala sobre a saúde sexual, porque são pessoas que nascem com incongruência de gênero e que, por nascer com incongruência de gênero, vão fazer uma transição de gênero e vão enfrentar inúmeros obstáculos na sociedade. Brunieri, essa questão, obviamente que ela passa por uma questão educacional, relacionamental. É importante que a sociedade tenha mecanismos diversos, não só para esse reconhecimento, mas para o próprio conhecimento dessa questão, que, como você mesmo está elucidando para o meu telespectador,
tem hoje o aparato científico, né? Mas a representação política também é muito importante, né? Nós vivemos um governo que voltou o país no cenário principalmente dos direitos humanos, que era algo refutado por um governo de demolição que esse governo vem a suceder. Hoje, você já começa a ver o início da representação popular de pessoas transgêneros nos parlamentos, e isso é importante? Isso é extremamente importante, né? Eu acho que a democracia, ela só é válida quando, de fato, ela tem a participação de todas as pessoas. E as pessoas trans, por muitos anos, não se via dentro desse espaço. Era um lugar inimaginável para essas pessoas. E hoje, a gente tem pessoas trans, deputada federal, deputada estadual, vereadoras. Eu tive o privilégio de conviver como co-deputado estadual com a Érica Malunguinho, né, que é um dos grandes amores da minha vida. A primeira mulher uma trans mulher a com ser uma condição, com uma consciência, né, voltada não só pela defesa dessa questão das pessoas transgêneros, né, do combate ao racismo, mas da obtenção da justiça na largada, que é o fomento à educação, porque nós nascemos uma folha em branco, o preconceito é ensinado, né, Brunielli? E essa quebra é necessária já no ambiente social inicial, né, na escola. Eu acredito que seja fundamental a diminuição do preconceito e das violências de gênero. Sim, com certeza. Eu costumo dizer que depois da nossa própria casa, a escola é o lugar que a gente mais sofre violência. Eu comecei a sofrer violência na pré-infância, no prézinho, quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, porque eu não performava o masculino da maneira com que eles achavam que eu deveria performar, né? Então a escola é um lugar muito violento e a gente precisa falar sobre isso, falar sobre o bullying e levar esses assuntos para o debate, porque a gente precisa ter uma escola que acolha a diversidade, que olhe para a diversidade com um olhar mais humanitário, para que esses adolescentes que estão no ambiente escolar não sofram violência ali dentro, sejam acolhidos e consigam concluir ali o ensino, né? Porque a gente tem da população trans, a evasão escolar, 82% de pessoas trans não conseguem concluir o ensino médio. E aí, por conta disso, a gente não consegue é por questões cognitivas, é pelo preconceito e pelo bullying. É muita violência, e aí a escola não sabe o que fazer. E fala, você quis ser assim, entendeu? Então, não é ofertado esse acolhimento, é ofertado trocar de escola, né? Você não quer mudar de escola para ver se você encontra uma turma que te acolha melhor, né? Então, a escola é um ambiente muito violento. A gente precisa ter capacitação com os profissionais da educação para acolher melhor a diversidade. Menorizar essa violência. Porque também precisa acolher, né? Eu acho que os diretores, os gestores e os professores da escola precisam estar muito bem capacitados para lidar com a diversidade, não só com a comunidade LGBTQIA+, mas também com as crianças que são autistas, PCDs, né? Existe também a gama da diversidade na sociedade e que se a gente não tiver apto a lidar com a diversidade, a gente não está apto a lidar com a sociedade. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com a presidente da Associação Transbordando, Brunielli Lemos. Fique comigo. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava. Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a maior multiplataforma de notícias do país. No programa de hoje, eu recebo a presidente da Associação Transbordamos e ativista social, Brunielli Lemos. Brunielli, nesse segundo bloco, quero falar um pouquinho sobre as condições que São José dos Campos vem ofertando, né, para a população LGBT e para esse acolhimento.
houve um avanço significativo, né, que é a implantação de uma diretoria dentro da Secretaria de Assistência ao Cidadão. E como é que esse trabalho tem funcionado hoje? Sim, na verdade São José dos Campos tem poucas políticas públicas, né? Pode-se dizer quase nada voltado para a comunidade LGBTQIA+. A gente ainda enfrenta muitos obstáculos para acessar a máquina pública. A comunidade LGBT sempre unida, que formou as suas associações, os seus coletivos, que vem atuando nesse acolhimento com essas pessoas. Mas de uma forma desordenada ou com a participação do poder público da condição nem sempre de partícipe, mas de observador? Então, a gente é muito pouco apoio do poder público para a comunidade LGBTQIA+, né? Então, quando houve a inauguração da Sala da Diversidade aqui em São José, que foi um avanço muito grande, no qual quem estava coordenando na época, no início, era a Toninha, né? E aí houve um trabalho bem importante de capacitações nos equipamentos públicos, né? Tanto de assistente social, CRAS, CREAS, para esse acolhimento, né? Dentro da própria Guarda Civil Municipal, no tiro de guerra, em todos os equipamentos onde essa comunidade precisava acessar. Né? Então teve essa capacitação para que esses lugares acolhessem essas pessoas, respeitassem a sua identidade, o seu nome social, mas ainda assim é muito rotativo a questão de funcionários, de terceirizados, né? Que não tem o mesmo olhar, a mesma capacitação. É um trabalho que tem que ser continuado, né? De capacitação, de humanização de atendimento, na verdade, né? Mas a comunidade LGBT em si, em um todo, vem se juntando através desses coletivos, porque sempre foi nós por nós, a comunidade LGBT lutando e atuando por nós, né? Então hoje a gente tem uma rede de acolhimento aqui em São José, de amparo, por exemplo, Mães pela Diversidade, que acolhe as famílias, né? A Associação Transbordamos, sociedade civil, a Transbordamos acolhe as pessoas trans, o Centro Joséense de Diversidade, Kika Medina, né? Que daí já vem com toda a sopinha de letrinha LGBTQIA+, tem a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, o pessoal da Defensoria Pública, que também tem um núcleo de diversidade, que atua fortemente também na questão de violação de direitos humanos, o próprio Ministério Público, o Fórum LGBTQIA+, de São José dos Campos, que foi implementado, já tem 2 anos de fórum, e o fórum é justamente por uma questão de política pública, fazer com que a máquina pública funcione, mas a gente ainda tem uma Câmara Municipal muito conservadora, que não deixa esses projetos sobre a comunidade LGBT avançar. Nós vivemos sobre a égide da homofobia em São José dos Campos? Sim, como por exemplo, a gente não tem um ambulatório trans ainda em São José, por conta de pessoas acharem que vão hormonizar a criança, sendo que isso não existe, sabe? Então, se o município não assiste, eu não acesso os programas do Estado, porque para mim ingressar no programa estadual, né, de políticas de saúde para as pessoas transgênero aqui do estado de São Paulo, eu preciso ter 2 anos de acompanhamento no município. Paulo, tem uma comissão voltada à diversidade? Não, a gente não tem uma comissão voltada para a diversidade, a gente não tem um conselho LGBT aqui em São José dos Campos. O que foi implementado aqui em São José foi a Sala da Diversidade na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, que agora está na pasta das mulheres com a Gilda, né? Mas que uma política pública mesmo, a gente não tem um abrigo que acolha, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que foi expulsa de sua casa porque se declarou LGBTQIA+, eu não tenho aonde levar essa pessoa, sabe? Porque o abrigo que tem, abrigo feminino / LGBTQIA+, é para as pessoas em situação de rua já, então já são, um outro tipo de público, né? Então essa pessoa tem medidas protetivas que, de uma certa forma, combatam a violência iminente, de repente, né, de um caso como esse, de você Sim. ser desabrigado dentro do seu próprio lar. Com certeza, a gente tem uma lacuna ainda muito grande com a nossa comunidade aqui na nossa cidade, justamente por São José ter esse olhar mais conservador, né, e finge que não tem LGBT na cidade, né, tampa o sol com a peneira e não estende as mãos da maneira com que essa comunidade precisa, porque se é uma comunidade que historicamente ela é marginalizada e vulnerabilidade
com vulnerabilidades sociais, a gente precisa fazer política com equidade, né? Uma política com mais responsabilidade, porque a gente está falando sobre a vida, a gente está falando dos nossos, de pessoas que também são joseenses, que também têm os seus direitos constitucionais e que devem ter esses direitos garantidos, né? Mas que enfrentam muita dificuldade, por exemplo, para ter acesso à educação, para ter acesso à saúde, para ter acesso à moradia, para ter acesso ao trabalho, né? Então ainda a gente está caminhando aqui. Cidades vizinhas como Jacareí, Caçapava têm mais políticas do que São José dos Campos. Nesse sentido, junto com outras organizações, a Transbordando está promovendo a terceira marcha, né, de enfrentamento às violências sofridas pela comunidade LGBT. Sim, a Marcha do Orgulho LGBT aqui de São José dos Campos acontece no próximo domingo, dia 7. A concentração vai ser a partir das 15 horas da tarde. A marcha ela é promovida pelo Centro Joseense da Diversidade e ela tem apoio da Transbordamos, da San Jamais, do Fórum, né, de todos os outros coletivos. A Mães pela Diversidade abre a marcha, assim como as mães também abrem a Parada LGBT de São Paulo, né? Então, domingo a gente vai ocupar as ruas de São José com o tema sobre o envelhecer LGBT, né? Porque se para um adolescente, se para uma pessoa com 20, 25 anos, 30 anos, já é difícil, imagina um LGBT com 50, 60 a mais, né? Como é que tá o psicológico, a saúde, a qualidade de vida dessa pessoa aqui no nosso município, né? Então a gente vai trazer toda essa memória, essa resistência, colorir as ruas da nossa cidade, mostrar o nosso orgulho e celebrar a nossa existência. Brunielli, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta e você me responde de forma mais objetiva. Vamos lá? Sim. Fundei a Transbordamos por não ter nada para as pessoas trans aqui no município e eu queria passar para essas pessoas o que não fizeram por mim. Uma grande alegria no meu ativismo social. Ver tudo isso acontecendo, dando certo, ver pessoas trans ocupando lugares inimagináveis. Políticas públicas são fundamentais para garantir com que as pessoas tenham acesso à qualidade de vida e aos seus direitos constitucionais. Família é importante porque é a base de tudo, é a estrutura, né? Eu acho que quando a pessoa conta com o apoio da sua família, aumenta a sua resiliência. O Brasil que eu quero ajudar a construir a partir da Transbordamos para as gerações futuras. É um Brasil plural, é um Brasil que acolhe, é um Brasil que não exclui, é um Brasil com menos preconceito, com menos racismo, com menos misoginia, né? É um Brasil que olhe para todos os brasileiros sem exceção. Olha, eu queria agradecer demais a sua presença, né? Celebrar a minha admiração pela sua força de vontade, pela sua resiliência e pelo seu trabalho em prol não apenas da comunidade LGBT, mas em prol de todos nós como humanidade. Gratidão, eu que agradeço mais uma vez pelo carinho e pelo espaço de estar aqui ao seu lado. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu a ativista social Brunielli Lemos. A gente se vê no próximo programa. Até lá!